Boa tarde, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui é a professora Lucimara e agora eu vim corrigir os exercícios da aula 9 com vocês. Então, como eu comentei semana passada, são um filo muito gostoso de estudar. Montando o material foi os que eu mais gostei, assim, de escrever, pesquisar, montando as aulas. O pessoal que teve aula presencial comigo no ano passado e no ano anterior sabe que os invertebrados me pegam de jeito muito especial. E os quinidários não ficam atrás. Desculpa, eu derrubei uma régua. E os quinidários não ficam atrás. Agora, vamos... Vocês já devem... Primeiro exercício. Então, é da UFPR Litoral. E ele traz a segunda afirmativa pra gente. Até 12 de fevereiro de 2012, tinham sido registrados 17.698. Tinham sido registrados 17.698 casos de incidentes com águas-vivas no litoral do Paraná, sendo as águas-vivas pertencentes ao filo quinidária. Compare o seu ciclo de vida com o ciclo de vida de uma pteridófita, que é lá do reino das plantas, a partir das figuras. Então, a gente vai ter duas figurinhas. Aqui, a minha esquerda. Eu só não tenho certeza que é a esquerda de vocês. Mas a minha esquerda. A gente vai ter, então, o ciclo de vida das pteridófitas. E à direita, o ciclo de reprodução e de vida das águas-vivas. Então, aqui a gente tem a nossa pteridófita. Essa pteridófita vai ter alguns soros no interior da sua folha que, na fase reprodutiva, sofrem meiose e liberam os esporos. Esses esporos entram em contato com o solo, gerando prótalo, que é essa estruturinha aqui, que vai se formar no solo, e ela vai ter duas regiões. Uma região com gametas femininos e uma região com gametas masculinos. Na presença de água, os anterozoides vão em direção ao arquigônio para realizar a fecundação, e depois que esse arquigônio é fecundado, então esse óvulo é fecundado, tem a formação a partir desse prótalo de uma nova folha de pteridófita. Esse é o ciclo de vida das pteridófitas. Quando a gente vem aqui nas águas-vivas, começando por aqui, a gente vai ter duas medusinhas. Medusinha macho liberando os espermatozoides na água. Ocorre a fecundação na medusa fêmea e vai ser liberada uma plântulazinha, essa larvinha aqui toda ciliadinha. Essa larvinha, então, vai se fixar lá no substrato e vai começar a formar um pólipo. Então, perceba que a gente vai ter a medusinha, fase livre e nadante, formando um pólipo, que é uma estrutura fixa no substrato, ou seja, não vai se deslocar. Esse pólipo, por sua vez, vai sofrer um processo muito legal, que é chamado estrobilização. Então, percebam que aqui o pólipo está inteirinho, e no processo de estrobilização ele sofre várias divisõezinhas. Essas divisõezinhas vão receber o nome aqui de éfiras, que vão ser medusinhas imaturas. Esse pólipo, com essas éfiras, libera elas e elas conseguem ser medusinhas livres e nadantes. Lindo, né? Gente, tem vídeos super incríveis desse processo de reprodução com a estrobilização das medusas. Se puderem pesquisar e dar uma olhadinha, eu recomendo. É super legal. É muito fofinho ver a água vivinha assim, se soltando, virando assim e nadandinho. É lindo. E vem as perguntas então, né? Como nem tudo são flores. Baseado nessa comparação entre os dois ciclos de vida, é para a gente responder as seguintes afirmativas. 1. Ambas vão possuir alternância de gerações. 2. A fase haploide nos cifozoários, que é uma classe de quinidário, é mais desenvolvida por ser responsável pela produção dos gametas. 3. A fase haploide nas pteridófitas é composta por indivíduos dioicos. 4. O ciclo de vida dos quinidários distingue-se do ciclo de vida das pteridófitas por ambas gerações serem diploides. O que vocês acham aí, gente?
Então, quais são as afirmativas corretas? Afirmativa 1 e 4. No caso, afirmativa 1, as ambas vão possuir alternância de geração. No caso das pteridófitas, vão intercalar entre a fase haploide e diploide. Então, a fase haploide vai estar atuando na produção de esporos e a fase diploide na formação de gametas. 2. A fase haploide nos cifozoários é mais desenvolvida por ser responsável pela produção de gametas. Então, o que acontece? A fase haploide nos quinidários são os gametas. Não tem uma fase haploide sem os gametas. Então, ele só é haploide na liberação dos gametas. Então, quando a medusinha ele libera o espermatozoide, o espermatozoide é a fase haploide. Depois que esse espermatozoide fecundou o óvulo, já é diploide e já forma o pólipo diploide, beleza? Então, a única fase haploide que a gente tem é o gameta em si. 3. A fase haploide das pteridófitas é composta por indivíduos dioicos, que é o que a gente não observa. Então, na fase haploide, vai ser a fase onde os soros liberam os esporos, e esses esporos, em contato com o solo, vão formar o prótolo. E esse prótolo contém tanto os gametas femininos quanto gametas masculinos, então sendo um indivíduo monóico, um único indivíduo contendo os dois tipos de gametas. E a última afirmativa que é correta, o ciclo de vida dos quinidários se difere do ciclo de vida das pteridófitas, pelo que eu já comentei com vocês, por ambas gerações serem diploides. Então, tanto a geração que é livre nadante, que é a geração das medusas, quanto a geração que é pólipo, vão ser diploides. Próxima perguntinha. A visão de uma medusa, um delicado domo transparente de cristal pulsando, sugeriu-me de forma irresistível que a vida é água organizada. Jacques Cousteau. Vida Simples, outubro de 2003. Lindo, né, gente? Vou até ler de novo. A visão de uma medusa, um delicado domo transparente de cristal, pulsando, sugeriu-me de forma irresistível que a vida é água organizada. Então, essa analogia proposta pelo autor refere-se à grande proporção de água no corpo das medusas. Então, quando a gente encontra uma medusinha na praia, a gente pega gosmento gelatinoso e, tipo, vocês percebem que ela tem esse aspecto transparente. Então, pensem na água. Vai ser água se mexendo. Tanto é que o nome do grupo é Água Viva. Pam! Enfim. No entanto, uma característica importante do filo ao qual pertence é a presença do quinidócito ou quinodoblastos, que vão ser as células que produzem substâncias urticantes. Então, o quinidócito é a principal célula dos quinidários, então traz o nome do grupo, e esse quinidócito possui essa ação urticante. Então, essa queima, coceira, paralisia, de acordo com o grupo, causada pela urtiga produzida por as substâncias lá do quinidócito. Dos animais que pertencem aos mesmos filos das medusas estão indicados em, então não são águas-vivas, mas estão dentro do grupo quinidário, ou seja, também vão apresentar o quinidócito. Quais desses exemplos vão ser? Aqui já coloquei a certa para vocês, então quando a gente fala aqui da alternativa A, hidra é um exemplo sim de quinidário, principal representante da água doce, mas a craca é um tipo de crustáceo, não se tratando então de um quinidário. Hidra, beleza, é um quinidário, e esponja, a gente viu na semana passada, que é um porífero. Então não tem nada a ver com o grupo dos quinidários. Então, algumas vezes o vestibular vai trazer algumas questões que é mera identificação do grupo. Qual filo pertence ao grupo? Então, compreender um pouquinho os exemplos gerais de cada filo é interessante nesse nosso processo de estudo dentro da zoologia para o vestibular. Próxima perguntinha. Relacione as colunas e assinale a alternativa correta. Então, a gente vai ter algumas células, funções, e ali a descrição de onde está e para que serve. Beleza? Então, a sequência correta é 3, 5, 2, 1, 4. Então, se a gente começar pela lógica do 3, é uma pergunta fácil de responder. Então, átrio.
O átrio é a cavidade da esponja, então a gente já começa ali com 3. Então, quinidoblasto. Então, quinidoblastos são células que vão dar origem a quinidócitos, que são as células de defesa dos quinidários. Então, a única das afirmativas que fala de células de defesa é a segunda. Então, células de defesa dos selenterados. Os selenterados é uma descrição mais antiga que engloba tanto quinidários quanto outros organismos que vão ter essa gastroderme e esse movimento de propulsão bem semelhante ao das águas-vivas, que é até o grupinho das águas-vivas que não queima. Então, a próxima afirmativa correta ali é a afirmativa 2. São as células nervosas, que vão estar presentes apenas nos quinidários, lembrando que porífero não possui célula nervosa, vão estar presentes na mesogleia. Então, vai ser a área gelatinosa presente entre a epiderme e a gastoderme dos quinidários. E ali a gente vai ter toda a rede difusa das células de defesa, das células nervosas. Próxima afirmativa, então, responsável pela digestão intracelular dos poríferos, que são os coanócitos. E, por último, a camada média do corpo dos poríferos, enquanto a camada média dos quinidários é a mesogleia, a camada média dos poríferos é o mesênquimo. Beleza? Tranquilinho, né? Próxima pergunta. O pólipo dá origem a ovos, os quais formam plânulas, das quais se formam novos pólipos que apresentam sexualidade, não havendo nesse ciclo vital a presença da forma de medusa. Então, o que acontece? Os próprios pólipos dão origem a gametas, que vão formar uma planulazinha, e essa planulazinha se fixa no chão, gerando uma nova plânula. A gente não tem a presença de medusa. Então, a medusinha não está presente aqui. Então, e agora, professora? O que é? Então, a gente viu, acredito que 4 principais classes de quinidários: hidrozoário, cifozoário, antozoário e cubozoário. Então, as principais 4 classes de quinidários. E um desses grupos tinha exclusivamente apenas a fase pólipo, sem a presença da fase medusa. É um grupinho que eu comentei também já anteriormente aqui na correção dos exercícios, falando que é simplesmente mágico e lindo. Então, quando a gente fala de recifes de corais, tão lindo recife de coral, esses corais não vão ter a fase medusa, vão ser exclusivamente pólipos. Então, gente, que grupinho que é esse? Então, qual desses grupos corresponde aos recifes de corais? O que vocês acham? Então, a alternativa correta é antozoários. Então, todos os corais e as anêmonas que não apresentam a forma medusa vão estar ali dentro do grupo dos antozoários. Tranquilinho? Próxima pergunta. A figura abaixo mostra o ciclo de vida de um quinidário. Então, a gente tem a fase 1, que vai gerar tanto uma medusa fêmea como uma medusa macho, sugerindo aqui na imagem. Fase 2, possivelmente reprodução entre essas duas medusas. Fase 3. A fase 3 é a fase da plânula, a larvinha lá ciliada que vai se fixar no substrato. A fase 4 é quando essa larvinha se fixa no substrato e gera o pólipo. A fase 5 é a fase de estrobilização, então, onde começa a ter vários segmentos transversais e desses segmentos saem águas vivinhas novas, que se desprendem lá de cima e saem nadando bem louquinhos lá, que eu falei para vocês verem o vídeo, que é muito legal. E aqui de novo essa medusinha jovem dando origem a um adulto. Beleza? E ele simplesmente quer saber aqui em qual dessas fases está representado o evento que ocorre logo após a reprodução sexuada. Então, desses eventos aqui, o que tem de reprodução sexuada, o que tem de reprodução assexuada? O que vocês acham? Então, a gente tem aqui na fase 5, por exemplo, a estrobilização. É um processo de reprodução assexuada. Então, esse pólipo sozinho,
se divide transversalmente em várias novas medusinhas, e com o passar do tempo que elas forem amadurecendo, elas se desprendem, gerando novas medusas, que vão gerar adultos. Esses adultos vão liberar gametas, o macho vai liberar gametas que vai fecundar o óvulo da fêmea, e dessa fêmea vai ter a liberação da plântula. Da plânula. E essa plânula é fruto da reprodução sexuada. Então, alternativa correta aqui, alternativa 3. Então, na fase 3, que é a fase da plânula, a gente observa, então, logo após a reprodução sexuada. Então, duas medusinhas se juntando para gerar ali a larvinha. Próxima pergunta. Os quinidários são animais de estrutura corporal relativamente simples e de hábito predador. O quinidócito é a principal estrutura que reúne os organismos nesse filo e é utilizada no ataque e na defesa. Marque a alternativa que melhor define este tipo de célula. Então, de que célula que o enunciado está falando? Quinidócito, que é a célula característica desse grupo animal. Então, vamos para as alternativas. Alternativa A. Célula com um tipo de rede que permite filtração de partículas presentes na água. B. Célula capaz de disparar descargas elétricas na presa. C. Célula que produz muco adesivo que permite a captura de alimento. Alternativa D. Célula que contém uma cápsula cheia de líquido urticante e um filamento protrátil. E E. Célula capaz de gerar calor que queima os tecidos da presa e permite a sua captura. Então, a gente sabe que é uma célula de ataque e defesa. Próximo. Célula capaz de disparar descargas elétricas nas presas. Não dá descarga elétrica, infelizmente. Ela não tem esse refinamento, graças a Deus. Então, esse quinidócito não dispara cargas elétricas. Não é um peixe elétrico, infelizmente. É só uma água-viva. Ou uma anema. C. Célula que produz muco adesivo que permite a captura do alimento. Eu sei que ela é meio gelatinosa, gosmentinha, mas não é essa sensação, quando a gente troca no animal, que diz respeito ao seu processo de captura. Então, pode auxiliar no ataque, na defesa. Próxima. Célula que contém uma cápsula cheia de líquido urticante e um filamento protrátil. Vocês devem ter visto ali na aula com o Lucas a fotinha do quinidócito e como funciona essa célula, o que é muito legal. E última alternativa, a célula capaz de gerar calor que queima tecidos da presa e permite sua captura. É esse calor que a gente sente através da queimadura de água-viva é por conta da substância liberada. Não é, ela em si não vem quente em você, tipo, ela tá na água. Mas a ação da urtiga. Então ela causa essa sensação de queima. O que deixa suas presas mais susceptíveis. Dependendo do tamanho do animal, até paralisa ele. Então a alternativa correta é a do Beto Carreiro. Então a gente vai ter uma cápsulazinha, que aí vocês viram lá o corpinho do quinidócito, e esse quinidócito vai ter um filamento com o líquido urticante. Quando acionado, esse filamento é liberado, que é injetada essa substância urticante presente na ponta desse filamento. Beleza? Então, a alternativa correta é a alternativa D. E eu trouxe para vocês um videozinho que eu gosto muito de apresentar nas aulas presenciais, que eu acho muito curioso, porque quando a gente fala, por exemplo, das anêmonas, a gente fala, é um animal césseo, fixo no substrato, fica lá com os tentáculozinhos assim, passa um animalzinho, ele captura e fechou. Mas aqui é uma abordagem muito interessante, na minha visão, gente. Eu não vou narrar para vocês porque eu tenho vergonha. Mas eu quero que vocês observem essa luta incrível de uma anêmona e de uma estrela do mar.
Então ali está a anêmona do mar, tranquilinha, e lá vem a estrela. É tão bonitinho o deslocamento dos equinodermas, que é o grupinho das estrelas do mar. Então ela está se aproximando. Cada vez mais a anêmona. Teu inimigo tá chegando perto, cara. Então, a partir do momento que a anêmona percebe o toque da estrela do mar, ela lança os seus tentáculos, que tem quinidócito, tentando se defender. Então, perceba, ela vai fazendo movimentos, tentando atingir o máximo que dá com o quinidócito na estrela. Quando ela percebe que não surte efeito, ela faz o quê? Pica a mula. E olhem esse deslocamento que incrível. Vou, vou. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem bem, se cuidem, lavem bem as mãos, cuidem dos pais, dos avós. Só saiam de casa se realmente for necessário, gente. Não estendam o rolezinho. Eu sei que a gente tá com saudade dos amigos, a gente tem vontade de sair. Mas agora é um momento para ficar em casa, para torcer para que logo isso passe. A gente tem que se cuidar um pouquinho mais agora que é inverno, que a nossa imunidade já fica um pouquinho mais susceptível, um pouquinho mais baixa. Então se cuidem, fiquem bem, aproveitem a família. Os velhos dos mais velhos, dos mais novos, todo mundo. Tentem fazer coisas que vocês gostem em casa, sabe? Vejam um filme de vez em quando, tentam fazer uma receita diferente. Vão descobrindo vocês nesse período em casa, sabe? Eu sei que às vezes é meio difícil ficar todo esse tempo em casa, mas é bom pra gente passar esse tempinho com nós mesmos, tá? Fiquem bem, se cuidem. Saibam que eu tô aqui pra qualquer coisa. Fiquem bem.